Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kidas Crochetaria. Eu sou Daniele Monteiro e vou te ensinar a fazer essa linda bolsa em fio náutico. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E esses são os materiais que iremos utilizar. Um fio náutico de 5 milímetros, 100% polipropileno, de 500 gramas, na cor 7393. Iremos usar também uma agulha de 4 milímetros, 1,10 m de corrente, 2 mosquetões, um fecho, nossa etiqueta, 2 argolas articuladas e uma tesoura. E vamos para o tutorial. Então vamos dar início à nossa laçada inicial. E iremos fazer 18 correntes. Então eu terminei a minha corrente. Agora eu viro a minha peça. Atrás temos esses gominhos e iremos trabalhar nele. Pularemos o nosso primeiro gominho e entraremos nesse segundo, fazendo aumento. Iniciaremos fazendo aumento aqui no início. E no final também faremos aumento. Eu diminuo a minha alça, pulo o meu primeiro gominho e entro aqui no segundo gominho, nesse segundo. Vamos fazer pontos baixos. Fiz o meu primeiro ponto baixo. E no mesmo gominho, eu faço outro ponto baixo, o nosso aumento. É um pouco dificultoso mesmo, mas é normal. Temos que apertar um pouco o ponto, para que a bolsa ela fique com uma estrutura. Então, fiz o meu aumento, e irei trabalhar um ponto em cada gominho agora, e no final, no último gominho, farei mais um aumento. Então eu fiz a minha carreira, fiz o meu aumento no início, fiz a minha carreira de ponto baixo, pontos baixos, e agora no final eu irei fazer mais um aumento no gominho. Façam bem apertado, bem justinho, para poder a bolsa ficar com a estrutura. Se você fizer os pontos folgados, a bolsa irá ficar mole, sem estrutura nenhuma. Então fiz o meu aumento. Agora, com a minha agulha, eu passo por dentro dessas duas alças. Irei trazer o meu fio para cima, esse fio para cima, para fazer o arremate. Trouxe ele para cima. E agora continuaremos a nossa bolsa. Eu faço uma corrente sempre que eu terminar uma carreira de pontos, irei fazer uma corrente para iniciar outra, a outra fileira de pontos.
Agora eu viro minha peça, terminei aqui a minha carreira de pontos, fiz o meu aumento aqui no final, minha corrente de virada, virei a peça, irei escondendo esse fio que trouxemos para cima, ele será escondido por baixo dos nossos pontos. E aqui, depois de ter feito nossa corrente, iremos fazer novamente aumento no início e aumento no final. Aqui no nosso primeiro ponto, faremos um aumento, 2 pontos em apenas um buraquinho. Fiz o primeiro e no mesmo lugar eu entro, trago o meu fio para frente, dessa forma, e fecho o meu ponto baixo, o meu aumento. Agora novamente eu continuo fazendo apenas um ponto em cada buraquinho desse, e no final, que será essa corrente aqui, essa alcinha aqui, iremos fazer mais um aumento, mais 2 pontos apenas dentro dessa alcinha. Então fiz a minha segunda carreira de pontos baixos, no início um aumento, fiz toda a carreira com apenas um ponto baixo, e aqui vamos fazer o nosso último ponto baixo sozinho dessa carreira. Então, temos mais 2 pontos baixos sozinho, para aí sim fazermos o nosso aumento. Fiz meus últimos 2 pontos sozinho dessa carreira, e agora aqui no final, nessa alcinha, iremos fazer 2 pontos, o nosso aumento. Lembrem sempre de fazer bem justinho o ponto. E assim ficou o meu aumento. Então, novamente, eu faço uma corrente, viro a minha peça e faço 2 pontos no primeiro buraquinho, fazendo novamente aumento no início e aumento no final. Prestem bem atenção para que vocês não peguem esse último aqui buraquinho, esse penúltimo, como se fosse o último. É sempre esse aqui, a alcinha. Iremos fazer 2 pontos, ou seja, aumento no início e aumento no final. Iremos repetir esse mesmo passo a passo por 5 carreiras. Já temos 2 e vamos fazer mais 3 com aumento no início e aumento no final. Vou terminar os meus aumentos, minhas 5 carreiras, contando com essas 2, e volto para mostrar para vocês como ficou as minhas 5 carreiras de aumento. Minhas 5 carreiras de pontos baixos, com aumento no início e aumento no final. Então agora, eu terminei as minhas 5 carreiras de aumento, iremos trabalhar dessa forma. Iremos fazer mais 10 carreiras, fizemos 5 com aumentos, iremos fazer mais 10. Iremos revezar entre carreiras de pontos de repetição, sem aumento e sem diminuição, será apenas repetição de pontos. E a próxima será com diminuição no início e no final. Aí novamente faremos outra carreira sem aumento e sem diminuição. A próxima já será com diminuição, e assim faremos por 10 carreiras. Então eu vou iniciar aqui a minha primeira carreira sem aumento e sem diminuição.
Fiz a minha corrente. Virei a peça, como vocês viram. E aqui no início, eu faço apenas um ponto. Ao invés de fazermos aumento, iremos fazer apenas repetição de pontos. Não esqueçam de fazer apertado, porque vai ser isso que vai deixar a sua bolsa mais estruturada. Se você também quiser colocar a tela para deixar mais estruturado, você pode colocar. A minha eu irei fazer dessa forma. Então eu vou dar continuidade e quando estiver terminando aqui, eu volto com vocês para que vocês vejam a próxima carreira, que será de diminuição. Então aqui, como vocês viram, foram apenas ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então estou chegando aqui ao fim da minha primeira carreira de pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Aqui eu vou fazer o último ponto, lembrando que é sempre nessa última corrente, nessa última alcinha. Aqui também será apenas um ponto. Como sempre, faço a minha corrente. Não esqueçam, em todas as carreiras terá que ter essa corrente. Viro a minha peça. E agora faremos diminuição. Aqui nesse primeiro buraquinho, usaremos esse primeiro e o segundo, certo? Esse aqui não conta, porque esse aqui é a nossa corrente. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto e esse é o nosso segundo. Entraremos no primeiro, traremos nosso fio, ficaremos com duas alças na agulha. Novamente entraremos no próximo, traremos o fio novamente, dessa forma ficando com 3 alças na agulha. Agora eu trago meu fio e tiro todas as alças. Dessa forma, formando a nossa diminuição no início e no final, nessa alcinha aqui em cima. Aqui será apenas pontos baixos sozinhos. A diminuição será apenas no início e no final. Então eu vou dar continuidade e aqui eu mostro para vocês como fazer a nossa diminuição no final da carreira. Voltei, então aqui, faltando 2 furinhos para terminarmos a nossa carreira. Sempre 2 furinhos aqui no início e 2 furinhos aqui no final e 2 furinhos aqui no início, para que nós venhamos formar a nossa diminuição. Então, com a minha alça na agulha, eu entro no penúltimo furinho, trago o meu fio para frente, dessa forma. Entro agora no último furinho, trago novamente o fio para frente, assim, ficando com 3 alças. Agora eu trago o fio e tiro todas as alças. Desta forma, fazendo a nossa diminuição. Fizemos uma no início, aqui no início e agora no final.
Então serão apenas agora dessa forma, dessa repetição. Será apenas repetição. Fizemos uma carreira de pontos sem aumento e sem diminuição. Agora fizemos com diminuição. Faremos a próxima sem aumento e sem diminuição. Fecho minha corrente, nossa corrente de virada, viro a peça. E aqui, no primeiro furinho, iremos fazer apenas um ponto. Não teremos aumento, não teremos diminuição. Dessa forma. Apenas um ponto em cada furinho desse. Ficando dessa forma. Então agora eu vou dar continuidade aos pontos. Irei fazer a minha corrente, viro a peça e a próxima carreira será com diminuição. Não esqueçam, são 10 carreiras, 5 sem aumento e sem diminuição e 5 com diminuições. Então iremos fazer uma com diminuição, a outra sem diminuição e sem aumento. Iremos revezar entre as duas carreiras, com diminuição e sem diminuição, certo? A última carreira, a 15ª carreira, ela será de diminuição. Então eu vou continuar fazendo as minhas carreiras e quando eu terminar minha 15ª, quando eu estiver terminando a 15ª carreira, a qual terá diminuição, eu volto com vocês para a gente dar continuidade à nossa bolsa. Então voltamos e aqui vamos terminar a nossa última carreira de diminuição, tanto no início quanto no final da carreira. Essa será a última carreira de diminuição. Aqui. Vou fazer com vocês novamente. Nesse ponto, puxo a minha alça, novamente entro no próximo. Trago novamente a minha alça, ficando com 3 alças na agulha. Trago meu fio e tiro todas as alças. Dessa forma, fazendo diminuição. Então aqui vamos contar com quantos pontos ficamos. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos. Ficamos com 16 pontos. Eu vou fazer minha corrente dessa forma. Aqui eu vou marcar para saber que aqui é o meu último ponto, minha última carreira com diminuição. E aqui eu deixei marcado. Aqui eu deixei marcado as minhas 5 carreiras de aumentos. Aqui em cima fizemos 10 carreiras com diminuição. Foram 5 carreiras de diminuição e 5 carreiras sem aumento e sem diminuição. Revezamos entre as duas. Então assim fizemos todas as carreiras terminando com diminuição, certo? Então terminando essas 10 carreiras,
Agora vamos fazer, ficamos com 16 pontos em cima. Então agora vamos fazer mais 3 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Carreiras de 16 pontos, vamos fazer mais 3 em cima. Eu vou tirar esse marcador. Viro a minha peça. E aqui no primeiro furinho, colocamos apenas um ponto. Toda a carreira será feita apenas com um ponto. Não teremos aumento e não teremos diminuição. Serão apenas carreiras de pontos baixos. Dessa forma. Então iremos fazer, eu vou terminar essa carreira e farei mais 2 da mesma forma, sem aumento e sem diminuição, ficando um total de 18 carreiras ao término das 2 próximas. Eu vou terminar essa, vou fazer as outras 2 e volto com vocês. Então aqui eu terminei a minha última carreira de pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. E aqui iremos fazer uma borda com pontos baixos por toda a bolsa. Cada carreira de pontos baixos, iremos pegar em uma alcinha delas fazendo um ponto baixo. Cada carreira terá um ponto baixo, um aqui, um nesse, que é o daqui de baixo. Teremos um aqui, para essa carreira de cima. Pegaremos essa alça para a carreira de baixo. Cada carreira terá um ponto baixo, dessa forma. Então aqui eu afasto o meu gominho. E para minha primeira carreira, cuidado para vocês não pegarem aqui a de baixo e pular essa primeira carreira. Então vocês afastam o gominho e aqui vocês pegam essa alça aqui em cima, certo? Cuidado porque tem 2 alças juntas, vocês só peguem uma. Dessa forma. Deixa eu falar para vocês, eu esqueci de falar. Antes de vocês virarem, vocês fazem uma corrente. Vocês fazem a corrente e aí sim vocês pegam a alcinha que fica em cima do gominho. O gominho está aqui, pegamos aqui, fica em cima do gominho. Essa é a alça que equivale à carreira de cima. Então vocês peguem a alcinha de cima, uma alcinha só. Cuidado para não vir 2 perninhas da alça. Fecha o ponto baixo. E agora, já fizemos o primeiro, que é dessa primeira carreira. Agora iremos pegar essa próxima alcinha aqui, que é a dessa carreira aqui embaixo. É apertado mesmo, quanto mais apertado for, mais a bolsa vai ficar durinha. Aqui eu fiz meus 2 pontos, equivalendo a minhas 2 carreiras, e irei fazer por todas as outras carreiras.
dessa forma. Pegando apenas uma alça. Então eu vou fazer por toda a minha lateral e quando eu chegar aqui no final eu volto com vocês. Então aqui eu terminei a toda a lateral e aqui no final viramos a nossa bolsa. Ela estava assim, fizemos toda a carreira. Viramos a peça dessa forma e aqui na lateral pegamos apenas uma alça e aqui pegaremos as duas alcinhas. Pegaremos todas as duas alcinhas até aqui, até o último ponto. Eu vou fazendo, adiantando a minha carreira, e quando chegar aqui no último ponto, eu vou mostrar a vocês como a gente vai fazer a continuação da outra lateral. Vou mostrar aqui para vocês logo o início e como eu faço. Terminei aqui, né, o meu último ponto da lateral, e aqui eu já inicio pegando as duas alças e formando o meu ponto baixo. Dessa forma. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Pontos baixos, pegando as duas alças. Quando chegar aqui, terminarmos essa carreira, aí eu volto com vocês para a gente dar início à outra lateral. Então terminei toda a minha carreira e aqui no final dos pontos de baixo vamos fazer agora o nosso ponto aqui do lado, novamente da mesma forma. Cada carreira vamos pegar uma alcinha, para cada carreira uma alcinha. Apenas uma alça. Dessa forma. E aqui vamos seguir por toda a carreira. Cada carreira dessa, fazemos um ponto baixo para cada carreira. Então eu vou continuar da mesma forma que eu fiz do outro lado. Eu irei continuar fazendo até aqui em cima. Então eu terminei, fiz toda a borda, toda a lateral, terminei aqui, ó. Então agora eu corto o meu fio. Vou cortar o meu fio, puxo. Nessa primeira alça aqui de cima, eu passo a minha agulha de trás para frente.
dessa forma. Levo minha alça para trás. Certo? E agora eu volto com a minha alça. Passei ela para trás. E agora dentro dessas duas alças aqui, bem no cantinho, eu trago a minha alça para frente e puxo novamente para trás. Dessa forma. Viro minha peça e agora vamos arrematá-lo por trás desses pontos baixos. Eu vou cortar mais o meu fio. Cortei. Agora eu vou fazer isso para não desfiar. Dessa forma, ficou um lado da nossa bolsa, certo? Agora, tudo que fizemos nesse lado da bolsa, iremos fazer novamente outra parte igualmente a essa. 5 carreiras com aumento, 10 carreiras revezando diminuição e carreiras sem diminuição e sem aumento. E no final, mais 3 carreiras sem aumento e sem diminuição, ok? Eu separei aqui os meus pontos, para mim saber com quantos pontos eu fiquei. Para mim poder fazer a lateral e o fundo da nossa bolsa. Ele será um fundo só, não terá repartimentos de lateral e fundo. Será uma lateral e um fundo só, todos no ponto baixo. Então aqui, para que vocês entendam a quantidade de carreiras que faremos para o redor e para o fundo da bolsa, então na minha lateral eu fiquei com 19 de um lado, 19 do outro, e aqui o fundo da minha bolsa, que foi o início das minhas correntinhas, meus primeiros pontos baixos, ficando com 17. Eu fiz 18 carreiras, 18 correntes, ficando com 17 pontos, certo? Esse é o fundo da minha bolsa, 17 pontos. E nas laterais, 19 cada um, dando-me um total de 55 pontos. Certo? 55 correntinhas. Então, como eu tenho 55 correntinhas na minha lateral, fundo e a outra lateral, eu vou precisar fazer 55 carreiras de pontos baixos na minha lateral e fundo, que eu vou ensinar para vocês agora, certo? Serão 55 carreiras. Então aqui eu vou dar início a lateral da bolsa e também ao fundo da bolsa. Então eu faço o meu nó corrediço, 5 correntes, 2, 3, 4,
5. Fiz as minhas 5 correntes, viro a minha peça, atrás temos esses gominhos, trabalharemos nele. Aqui eu vou pular o meu primeiro gominho e entrarei no segundo. Formando o meu primeiro ponto baixo. Vamos fazer o segundo. Aqui é um pouco difícil mesmo para trabalhar. Precisamos apertar bem os pontos para poder dar uma estrutura melhor à bolsa. Então, estamos fazendo o nosso terceiro ponto baixo. Iremos fazer o nosso quarto. Dessa forma, ficamos com nossos 4 pontos baixos. Agora, eu coloco a minha agulha dentro dessas 2 alcinhas aqui. A minha alcinha está atrás, continua aqui. Eu vou puxar esse fio para cima para ir arrematando dessa forma. Então, volto para minha alcinha. Então, volto para minha alcinha, passo uma corrente. Viro minha peça. Aqui vamos escondendo esse fio. Eu vou diminuir um pouco ele, para que ele fique do tamanho da alça de baixo, para que ele fique do tamanho dos pontos. Para que ele não fique desfiando. Então, aqui eu pego no meu primeiro furinho, escondendo sempre esse fio, e formo meu primeiro ponto baixo. Vou para o segundo furinho, formo meu segundo ponto baixo. Agora eu vou para o meu terceiro furinho. E o nosso último aqui. Lembrem que sempre entre um lado e outro da alça, sempre que você for virar, antes de virar, você faz uma corrente. Fez a corrente, vira a peça. E novamente, no primeiro furinho, faz um ponto baixo. No segundo. No terceiro. E no quarto furinho. Faremos o nosso quarto ponto baixo. Então, aqui já temos 3 carreiras de pontos baixos. Então, precisamos fazer 55 carreiras de pontos baixos. Dessa mesma forma, 55 carreiras
Vamos subi-la, ficando com 55 carreiras, todas elas com 4 pontos baixos, certo? Lembrando de fazer sempre a corrente, para poder virar, sempre vai ter essa corrente. Então, eu vou dar continuidade, e quando tiver faltando, aí quando estiver na última carreira, eu volto com vocês. Então, voltei com as minhas 55 carreiras de pontos baixos, cada carreira com 4 pontos. Eu irei iniciar a junção com a bolsa por esse lado aqui, onde inicia com as duas carreiras certinhas, dessa forma. Eu irei trabalhar sempre. Vocês estão vendo esse gominho? Eu irei trabalhar sempre na alça antes do gominho e a depois do gominho. Aqui dá para ver melhor, porque aqui tá com essa alça ainda. Às vezes o gominho ele vai estar assim, um pouco deitado, como no caso dessa aqui, certo? Então, você levanta o gominho e aqui dentro você vai pegar apenas uma alça. Aqui tem 2 alças e você vai pegar apenas uma alça antes do gominho, certo? E aqui vem depois do gominho. Trabalharemos sempre assim em todas as carreiras. Eu vou mostrar aqui para vocês como fica. Outra coisa, eu quero mostrar para vocês, falar para vocês. Quando vocês forem fazer, eu deixei até marcado um aqui. Quando vocês forem fazer a bolsa, não peguem esse primeiro ponto lateral, porque quando vocês pegarem, aos poucos ele vai descendo. Quando ele descer, sua lateral vai ficar mais baixa que o início da bolsa, que é a parte da frente e a parte de trás da bolsa. Então, você tem que pegar esse primeiro ponto de cima aqui. Lembrem que não é o ponto que vem descendo, e sim o último ponto reto de cima, para que a sua bolsa fique bem certinha, a lateral e a base da bolsa, tá vendo? Se você descer, vai ficar mais baixa. A sua lateral fica mais baixa, então você tem que subir e fazer a junção com esse de cima. Essa parte aqui trabalharemos apenas pegando as alcinhas de fora. Essa aqui de fora, todas essas de fora, somente elas, certo? Então, vamos dar início. Coloco a minha agulha dentro do meu primeiro ponto, o último de cima, dessa forma. Trago a minha alcinha de baixo para cima. Observem sempre se tá certinho, se tem as 2 carreiras aqui, para que fiquem alinhados dessa forma, tá vendo? Ele sobe e faz o alinhamento lateral e a frente da bolsa. Então, eu trago a alcinha para frente. Esse fio vai ficar no meio e vou sempre ajustar esse fio. Sempre eu vou estar puxando ele para baixo, para que fique bem justinho. Se você deixar o seu ponto folgado, a bolsa vai começar a ficar mole. Então, não é isso que a gente quer uma bolsa mais estruturada. Então, deixa bem apertado. Coloco a minha agulha na alça seguinte. Esse aqui não é o primeiro ponto, aqui é só para unir as 2 partes, certo? Então, agora vamos começar. Vamos pegar no primeiro gominho a alça antes do gominho e a alça que vem depois do gominho. Primeiro a gente traz a alça para juntar as 2 partes e vamos iniciar agora a junção dos pontos. Então, eu entro na minha primeira alça e vou pegar aqui antes do gominho.
Entrei na minha alça da bolsa e agora antes do gominho, certo? Ficando com 3 laçadas na agulha. Agora eu pego o meu fio e trago para frente, passo pela primeira alça, que é a da lateral, passo agora pela alça da bolsa e fecho o meu ponto baixíssimo, dessa forma, deixando sempre apertado. Aqui novamente eu vou aproximar um pouco mais para que vocês vejam melhor. Vou entrar na minha segunda alça e agora vou entrar depois do gominho, certo? O meu fio está aqui embaixo, eu vou trazê-lo para cima, passo pela alça da bolsa e agora fecho o meu ponto baixíssimo. Novamente agora iremos iniciar a segunda. A segunda não, a terceira carreira. Fizemos a primeira, fizemos a junção, a primeira e a segunda. Agora iremos para a terceira carreira. Então eu pego uma alcinha da bolsa, entro antes do gominho, pegando apenas uma alça, porque tem 2 alças embaixo. Aqui temos 2 alças. Então eu pego somente a de cima, ajusto o meu fio, trago para frente, passo pela alça da bolsa e fecho o meu ponto baixíssimo. Novamente eu entro na alça, que agora é a quarta carreira. Entro depois do gominho, trago meu fio para frente, passo pela alça da bolsa e fecho o meu ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui. Eu vou mostrar a vocês, porque esse detalhe ele tem que ficar sempre para frente da bolsa. Esse detalhe em correntes ele tem que ficar para frente da bolsa. Então iremos fazer isso aqui por toda a carreira. Não esqueça do ponto de cima. Você pode deixar marcado assim com um marcador, ou você pode também colocar um cordão que seja de outra cor, para que você não esqueça onde tem que iniciar e onde tem que terminar o ponto. E aqui ficará dessa forma. Tá vendo? A primeira e a segunda. Agora iremos para a terceira, tanto da base da bolsa quanto da lateral, fazendo sempre o mesmo procedimento. Vou fazer mais um aqui, aí depois eu volto, depois que estiver toda pronta. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Iremos fazer da mesma forma, iremos prender primeiro a alcinha na corrente de cima e depois a gente inicia, antes do gominho e depois do gominho, ok? Aqui eu irei pegar de novo na alça, afasto o meu gominho, trago o fio para frente, passo pela alça da bolsa e agora fecho o meu ponto baixíssimo. Pego a próxima alça, entro depois do gominho, pego o meu fio, trago para frente, passo pela alça da bolsa e fecho novamente o meu ponto baixíssimo. Então eu vou continuar fazendo
as minhas carreiras, o fechamento da bolsa, tanto desse lado quanto o próximo lado da bolsa, quanto desse lado. Aí eu vou adiantando, vou fazendo, e quando eu estiver terminando o segundo lado da bolsa, aí eu volto com vocês. O fio na minha outra lateral, como eu falei para vocês, eu esqueci de colocar no início, já era para mim ter deixado 3 metros no início aqui, antes de fazer o nó corrediço e começar as carreiras, só que eu acabei esquecendo. Então agora eu vou colocar o fio e dar continuidade. Então aqui eu vou trazer o meu fio por dentro dos pontos baixos na primeira carreira de cima. Dessa forma. Vou trazer até aqui o final. Então ficou dessa forma. Eu vou puxar mais o fio. Ele não precisa ficar aparecendo por dentro. Eu vou queimar um pouco. Eu vou selar um pouco a ponta. E assim ficou o meu fio. Então agora eu já consigo trabalhar a parte de trás da minha bolsa. Vou deixar esse fio para baixo. Pego minha alça. Então eu trouxe minha alça para cá, ajusto, deixei ela bem apertadinha, bem apertada. Observem que aqui dentro eu tô puxando com os meus dedos para que ela não folgue. Vou entrar aqui antes do meu gominho, vou trazer o fio. E agora fechar o meu ponto baixíssimo. Então, a partir de agora, iremos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Pegaremos antes do gominho e depois do gominho. Então, cheguei aqui no meu penúltimo ponto. Irei fazer o último com vocês. Irei fazer o último com vocês. Eu pego nessa última alcinha de cima. Nessa aqui do lado. Ajusto assim o meu fio, trago ele para frente. Agora trago para frente da bolsa e fecho o meu ponto baixíssimo. Assim eu terminei a minha carreira. Agora eu vou dar continuidade fazendo uma carreira de pontos baixos, pegando apenas a alça de cima. Eu fecho minha corrente e agora inicio fazendo pontos baixos em apenas uma alça. Dessa forma aqui, não precisa apertar muito esses pontos baixos de cima.
Então eu farei isso por toda a carreira, dessa forma. Ficando desta forma. Então eu vou dar a volta por toda a bolsa. E quando estiver terminando aqui, eu volto para mostrar a vocês como fazer o fechamento. Certo? O fechamento será nessa aqui. Aqui fizemos a corrente antes de iniciar o nosso primeiro ponto baixo. Então será nela. Eu vou deixar marcado aqui. Então vamos encerrar nele, no primeiro ponto baixo. Irei dar continuidade e quando chegar aqui no final no fechamento eu volto com vocês para mostrar. Então terminei toda a carreira, ficando com esse detalhe. Fiz toda a minha carreira. Aqui agora eu vou cortar o meu fio. Vou tirar o meu marcador. E dessa forma, aqui na minha última alça de cima, eu vou levar o meu fio para trás. Dessa forma. E aqui por dentro. Por dentro desses da minha alça está aqui. E para que ela feche. Para que ela fique dessa forma, iremos entrar com ela nessa alcinha de trás. Atrás dessas duas alcinhas, vai entrar dentro dela. Então por trás eu pego o gominho que está aqui embaixo e a alcinha de cima. Eu vou pegar uma agulha mais fina. Então dessa forma eu levo para trás. Ficando dessa forma. Aqui por trás, iremos esconder por dentro desses pontos baixos, por baixo dele. Então eu já fiz o fechamento da minha bolsa. Dessa forma. Agora vamos fazer o detalhe. Que vai vir aqui por cima, vai vir por cima da bolsa para podermos colocar o fecho. Vamos fazer essa parte. Então eu vou deixar aqui uns 20 centímetros. Irei fazer meu nó corrediço. E agora farei 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou virar a minha peça e vou trabalhar nos gominhos de trás. Vou pular o primeiro gominho e entrar no segundo. Irei fazer pontos baixos. Serão quatro pontos baixos nessa primeira carreira. E aqui o último. Nosso último ponto baixo.
Agora eu vou fazer uma corrente, viro minha peça, e aqui eu irei entrar no primeiro furinho. Eu irei fazer 10 carreiras com apenas 4 pontos. Será apenas repetição agora, com 10 carreiras, contando com essa que a gente já fez, um total de 10 carreiras de pontos baixos, com 4 pontos baixos, dessa forma. Não esquecendo de fazer a correntinha da virada, dessa forma, e vira a peça e continua fazendo. Então, contando com essas duas, precisamos de um total de 10 carreiras com 4 pontos baixos. Então, fiz as minhas 10 carreiras. Agora eu faço uma corrente, viro minha peça, faço um aumento no início e um aumento no final. Temos 4 pontos. Então, aqui no início, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. E aqui nos outros buraquinhos, irei fazer apenas um. Novamente no último, irei fazer mais 2. Dessa forma. Dessa forma. Então, terminei minhas carreiras de aumento. Vou fazer a minha corrente e virar minha peça. Então, agora farei pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição. Apenas um ponto em cada furinho. Ficando desta forma, com 6 pontos. Agora eu faço novamente uma corrente e aqui eu faço um aumento. Aqui farei pontos sozinho. E no final, novamente, eu farei um aumento. Depois do meu aumento, eu farei mais 2 carreiras de pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição. Fiz as minhas 2 carreiras de repetição, sem aumento e sem diminuição. Agora farei uma diminuição. Aqui eu faço a minha corrente. Giro minha peça e entrarei nesses 2 furinhos da frente e aqui nos 2 furinhos do final, para poder fazer minha diminuição. Com a minha alça na agulha, eu entro no primeiro furinho, trago o meu fio para frente, dessa forma, entro novamente no outro furinho, trago o meu fio para frente, ficando com 3 alças na agulha. E agora eu fecho o meu ponto, tirando todas as alças. Aqui eu farei um ponto sozinho.
Aqui farei um ponto sozinho. E aqui nos dois últimos furinhos, irei fazer outra diminuição. Então, eu entro no furinho, trago o meu fio para frente, entro agora no próximo, trago novamente o meu fio para frente, dessa forma, ficando com 3 laçadas na agulha, trago o meu fio, tirando de todas as alças, dessa forma. Aí faço minha corrente, viro a peça e agora farei uma carreira sem aumento e sem diminuição, apenas continuidade de pontos. E aqui farei um ponto sozinho em cada ponto de baixo. Sendo apenas repetição de pontos, sem aumento e sem diminuição. Então, aqui eu corto o meu fio. Dessa forma. E com a agulha mais fina, eu vou trazê-lo por baixo dos pontos baixos. Ficando dessa forma. Aqui eu corto o meu fio. Ficando desta forma. Então, agora vamos colocar na bolsa. Aqui na parte de trás da minha bolsa, eu vou colocar aqui onde tem esses gominhos. Tem a primeira carreira de pontos baixos aqui da bolsa, da base da bolsa, e eu vou colocar entre os gominhos. Então, eu vou procurar o meio da minha bolsa, dessa forma, deixando o fio para esse lado. Com a minha agulha, eu puxo esse fio para dentro. Insiro a minha agulha aqui no primeiro buraquinho, saindo também nesses buraquinhos embaixo. Dessa forma, tá vendo? Eu puxo o meu fio pra cima. Assim, e agora venho aqui por dentro, entro dentro do próximo furinho e embaixo também, pegando a linha por baixo e trazendo para cima novamente. Dessa forma,
fechando um ponto baixíssimo. Entro no próximo, embaixo também. Pego o meu fio, trago para frente. E vou fechando sempre com o meu ponto baixíssimo. Aqui no último, eu puxo o meu fio dessa forma, passo por essa alcinha aqui, essa alcinha, passo a minha agulha, levo o fio para baixo. E agora eu levo ele para trás da bolsa, para dentro da bolsa. Ficando dessa forma. Aqui na parte de dentro da bolsa eu vou escondê-lo por baixo dos pontos. Eu vou levá-lo para a carreira de baixo. Pronto, aqui eu escondi o meu fio, já arrematei-lo. Vou ajustando a bolsa. Agora eu vou colocar o meu fecho. Vou utilizar uma agulha mais fina. Para poder encaixar bem. Agora vamos colocar a parte de baixo. Vamos fazer a parte de baixo. Vamos utilizar 2 pedaços de cordões para prender a parte de baixo na bolsa. Então agora vamos fazer a parte de baixo do fecho. Eu coloquei 2 cordões para prender por fora. Então eu vou colocar aqui para ver onde vai ser o local. Então aqui com a agulha mais fina, eu vou esconder o meu fio por baixo dos pontos.
Aqui eu trago por baixo do ponto. E assim eu vou fazer em todas as quatro pontas do fio. Então aqui eu já coloquei a parte de baixo, escondi por baixo dos pontos baixos. E agora vamos fazer a nossa alça, a alça da nossa bolsa. Então vamos fazer um nó corrediço. Cinco correntes. Três, quatro, cinco correntes. Então, com as minhas 5 correntes, eu junto aqui no nó corrediço, dessa forma. O fio eu trago por dentro, assim, porque quando a gente começar a subir as carreiras da alça, ela já vai ficar escondida aqui por baixo. Então eu tenho 2 alças na minha agulha, vou fechar com um ponto baixíssimo, novamente, dessa forma eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar pegando nas alcinhas do lado. Vamos trabalhar agora nessa alcinha, depois trabalharemos nessa. Então eu vou pegar aqui a minha alcinha que está ao lado. Observe sempre de onde está saindo a sua laçada. E ao lado é a próxima que você irá entrar. E fecha. Entro com a minha agulha, ficando com 2 laçadas. Trago o meu fio. E fecho com um ponto baixo. Novamente eu olho de onde está saindo a minha laçada. E a alça que está ao lado, em cima, é a próxima que eu irei entrar. Pegando apenas uma alça. E sempre fechando com um ponto baixíssimo. Novamente, a alça que está ao lado. Eu entro. Fico com 2 laçadas. E trago meu fio. Trago meu fio fechando com um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira. Já terminei a minha alça, já cortei o meu fio. E agora eu vou medir para que vocês vejam o tamanho que ficou. Ficou com um tamanho de 22 centímetros, a minha alça. Agora eu vou esconder, vou puxar esse fio para cima e vamos esconder da mesma forma que esse aqui ficou por dentro na hora que a gente foi subindo. Agora a gente vai esconder por dentro. Vou pegar uma agulha mais fina. Então já escondi todo o meu fio e agora vou colocar as minhas argolas articuladas.
Percebam que eu não coloco muito em cima. E agora vamos colocar na nossa bolsa. Eu apertei ela um pouco dos lados. E agora irei colocar minha alça. Então assim ficou a nossa bolsa. E agora eu vou medir ela para vocês. Ela ficou com 18 de altura. E 21 de largura. E o fundo dela ficou medindo 5 centímetros. E com a alça, ela ficou medindo 27,5. E o nosso tutorial de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão gostando. E eu encontro com vocês no próximo vídeo.